Eu quero convidar toda a igreja a manter-se naquele livro de Lucas que nós estamos. Vamos iniciar então a mensagem dessa noite. Olha para o teu irmão do lado, diga para ele: está preparado? Deus tem um alimento na sua alma, diga para ele. Então diga glórias a Deus. Amém. A palavra é o alimento das nossas almas, né? Só que tem que estar preparado para comer, porque é comida forte na sexta-feira, amém? Então tem que estar bem preparado aí, em nome de Jesus. Lucas 18, nós estávamos no Evangelho de Lucas há pouco, abrimos com louvor, inclusive, aonde nós vimos lá no capítulo 1, 37, onde nós estamos indo agora não, lá na abertura, né? Quando nós fizemos o louvor, que para Deus, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, nós vimos e fizemos o louvor, inclusive, do Deus impossível, amém ou não amém? Agora vamos continuar dentro dessa visão que Deus nos trouxe a esse lugar hoje, em Lucas 18. Mas agora vamos juntos ao versículo 27. Quem encontrou, diga amém? Jesus responde algo aqui, quando foi interpelado, né, pelos discípulos. Ele responde algo e nós vamos ver qual foi a resposta que ele deu então, lá no versículo 27. Mas ele responde, todos encontraram? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Repita comigo: os impossíveis dos homens são possíveis para o nosso Deus. Diga amém? Aleluia, glórias a Deus. Agora, Deus mandou fazer um exercício com a igreja aqui. Feche os olhos um pouquinho e pense, mas pense em fração de segundo. Algo impossível na sua vida, no seu país, algo impossível. Reflita. Pense em algo assim que você fala: não, isso é impossível. Isso é impossível, não tem como. Pensou? Que você deseja, que você sonha, você imagina para a tua vida, imagina para o teu país, para a tua família. Imagina. Pensou em algo assim tremendamente impossível? Pode abrir teus olhos. Então, toda vez que o inimigo lançar uma seta dizendo que isso não vai ser possível, lembre-se que Deus mandou essa palavra: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Amém, igreja? Nunca se esqueça disso, amém ou não amém? Nunca se esqueça que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Você pode glorificar o Senhor por isso? Aleluia, glórias a Deus. A mente humana, amados, não pode alcançar, não pode entender mesmo, se não tiver em espírito, né? Não consegue entender como Deus vai fazer, como vai acontecer algo impossível. Vai tentar imaginar pela forma humana, e pela forma humana não vai conseguir decidir, nunca entender. Então vamos ver que há duas passagens bíblicas, uma pelo apóstolo Paulo, que ele fala sobre isso, e outra pelo salmista. Vamos ver em nome de Jesus, começando por Paulo. Já que você está no Novo Testamento, vai em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ou simplesmente 1 Coríntios, no capítulo 2. Aleluia, glórias a Deus. Já percebeu que Deus tem algo muito grande para a tua vida essa noite, mais uma vez, amém? Amém. Aleluia. Michael Jonathan, você fala comigo depois no final, porque eu estava louvando, Deus me deu uma revelação aqui, eu falo com você, tá bom? Amém? Nós embora me procura, tá? 1 Coríntios capítulo 2, quem encontrou, diga amém? Lá no versículo de número 14, o apóstolo Paulo diz: ora, o homem natural, ou seja, a mente humana, não aceita as coisas do Espírito de Deus, amém, igreja? Porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas só se discernem de que forma? Espiritualmente. Diga glórias a Deus. Então olha para o teu irmão do lado e fala: tem que andar com Deus, tem que ter o Espírito Santo, tem que saber ouvir a voz do Espírito Santo, amém, igreja? Senão você nunca vai dar crédito para as coisas loucas de Deus, viu, amado? Você vai dar crédito para que a tua carne entende e o que o diabo mostra, porque o diabo ele é astuto, né? Ele vai usar alguém perto de você, talvez as pessoas que você mais ama, e vai dar risada: isso aí não vai dar certo não, pode esquecer isso aí. Você pode determinar, falar, aí você usa a palavra, fala: é impossível para o homem, para mim, mas o Deus que eu sirvo não há impossíveis para mim. Diga amém? Você, além de estar dando um tapa de luva no diabo, você está edificando a fé numa vida, amém? Vai uma sementinha lançada no coração dele. Um dia vai lembrar que o Deus que você serve, que é o mesmo Deus de Israel, aliás nós somos o novo Israel de Deus, amém?
Nunca se esqueçam disso, viu, amados? Por isso que aquilo tudo que você sabe que passou com Israel, hoje passa no mundo espiritual conosco. Então, não existe um faraó nesse mundo, tá? Quem está nesse mundo é escravo, sim, desse mundo, mas Deus já enviou o seu libertador também. Amém? Glórias a Deus. Isso é as sequelas da novela 10 Mandamentos, que eu quase me emociono todo dia que eu posso assistir. Até uma pessoa disse: meu pastor, agora quase todo culto fala das 10 Mandamentos, que ele está assistindo, né? Então a gente fica emocionado de ver que Deus está usando um meio para evangelizar. Porque eu conheço a palavra, você conhece, mas quantas pessoas que essa novela está alcançando que não conhecem o Deus de Israel? Amado? Então, no nome de Jesus, opa, quase caiu de carinha no chão, ele se levantou, graças a Deus. Desde pequeno, tá? Cai, mas Deus levanta, né? Igreja de Jesus, vamos então para a glória de Deus. Lá no Salmo, eu falei que o 1 Coríntios era uma passagem que o apóstolo Paulo havia escrito pelo Espírito Santo, e você já leu ela, que as coisas de Deus são loucura para a mente humana mesmo, né? Mas para aqueles que estão no Espírito nunca vai ser, né? Porque só pode seguir as coisas de Deus, de que forma? Espiritualmente, né? Salmo 139, vamos juntos, tá? 139, não podia ser outro, né? Aliás, todos os salmistas são tremendos, são de Deus, né? Mas aqui um dos maiores salmistas, você sabe quem é Davi, né? Ele é responsável ali por mais de, vamos dizer, 30%, mais de 30% dos salmos que tem, né? Dá mais, quase 50%, uns 40 e poucos por cento dos salmos escritos foi por Davi. Então vamos ver mais um que ele escreve aqui, Salmo 139, versículo 6. Aí entenda aquela visão que Deus mandou dizer para a igreja, que a mente humana não consegue discernir, não pode alcançar tal maravilha que é a glória de Deus, né? Então ele diz exatamente isso: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É o Salmo 139, 6, amém? Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Diga glórias a Deus. Um detalhe importante, amado, é por isso que nós não podemos entender. Então, está escrito na palavra que o justo viverá pela fé. Esse é o detalhe. Nós, o que crê em Deus, ele vive pela fé. Ele não vive pelo que ele vê, que a carne dele sente, pelo que ele entende. Ele vive pelo que Deus falou que vai acontecer, pelas promessas de Deus, amém? Então vamos juntos para ver se isso é bíblico, ou é algum pastor que inventou isso, né? E outro copiando. Não, foi sim, foi o pastor dos pastores que colocou isso na sua escritura, né? Ele colocou isso lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 4, diga glórias a Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ou simplesmente 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 18, vamos juntos lá? Não atentando nós nas coisas que se veem. Vamos ler de novo? Tem gente chegando lá ainda. 2 Coríntios 4, 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais, passageiras, né? E as que não se veem são eternas. Aleluia. Capítulo 5, versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. E o que é fé, amados? O que é fé? É a certeza, é a convicção daquilo que eu não vejo, mas creio. Diga amém? Aleluia. Então, o justo vive pela fé, ele vive pelo que ele crê e não pelo que ele vê. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. E é por isso que a palavra está aí, amados. A palavra de Deus, além de tantas virtudes que ela tem, uma das funções da palavra é nos fortalecer. Amém ou amém? Ela tem poder de discernir pensamentos, ela tem poder de fazer criar. Basta Deus dizer, haja, amém ou amém? Mas a palavra dele também tem uma das suas virtudes, é nos fortalecer, nos deixar em pé, vivos na fé. Amém? Então é por isso que nós vamos dar uma passeadinha na igreja, na palavra, e vamos relembrar algumas coisas que o homem de Deus teve que viver pela fé. Porque se ele fosse viver pelo que ele sentia, pelo que ele via, pelo que ele ouvia falar, pelo que ele entendia, pelos sentidos humanos, ele teria desanimado e teria deixado a fé no Deus de Israel. Mas, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Mas não fez isso. Então vamos ver algumas passagens bíblicas aí. Aliás, eu não vou em passagem, eu vou falar rapidamente algumas histórias que você deve conhecer.
Por exemplo, vamos começar pela história de José. Eu não sei porquê, mas eu me identifico tanto com a história de José, amados. Eu não me identifico, eu amo a história de José. Eu acho da história de José um dos maiores desafios da fé, né? Além de Jó, aliás todos, né? Mas José, pelo tempo que ele passou, a luta que ele passou foi muito grande. Então vamos tentar relembrar. Se você ir lá em Gênesis capítulo 30, não precisa ir lá, é só você saber onde estão os endereços disso tudo. Se nós formos ler tudo, teríamos que ler 20 capítulos. Então eu vou tentar resumir 20 capítulos aqui numa história rápida, né? A história de José. Porque a história de José começa no capítulo 30 do seu nascimento, onde está a genealogia dele ali. Depois dá um salto, conta a história do pai dele, de Jacó, vai dar um salto e vai cair lá no capítulo 37, onde realmente começa a falar só de José. E vai até o final de Gênesis, até o capítulo 50. Então seria inviável, né, a gente contar isso tudo aqui agora. Mas relembrando, José, filho de Jacó, amém? Então José, o que acontece? Ele é um dos 12 filhos. Aí o que acontece com Jacó, com José? Ele é o mais cobiçado pelo pai, mas tem um motivo de ser aquilo lá, porque ele é o filho da mulher que Jacó amava, a Raquel, amém? E aí então ele era o filho realmente ali, porque a Raquel não podia ter filho, né, estéril, então ele teve filho com concubinas, teve, né, porque era lei, era costume, era permitido, então ele teve diversos filhos, mas Deus fez um milagre, né, no ventre da esposa amada dele, da verdadeira, né, daquela que ele amava e que casou-se com ela. Então o que aconteceu? A madre dela, o ventre, foi curado, e Deus então colocou ali justamente José. E Jacó amava aquele filho de uma forma muito especial, porque era filho da promessa. Então o que aconteceu? É óbvio que uma falha paterna, isso passava para os outros filhos, não deveria, porque eu sou pai e não tenho acepção de filhos, e eu sei que nenhum pai que tem, mas aquele fato era tão importante, era tão marcante na vida de Jacó, que ele inevitavelmente deixava isso transparecer. Isso gerou ciúme no coração dos outros irmãos, dos outros filhos, amém ou amém? Aí o que aconteceu? Para completar ainda mais o José, ele tinha dons tremendos que Deus tinha dado para ele. Deus tinha um plano na vida dele, amém? E um dos dons de José era discernir sonhos. Discernir não, ele sonhava e tinha discernimento dos sonhos. E acontecia que um belo dia, aos 17 anos de idade, ele resolve contar, faz a rodinha com os irmãos, fala: olha gente, eu tive um sonho interessante, viu? Mas ele foi dividir com os irmãos aquilo lá. Ele nunca imaginava que havia no coração dos irmãos um sentimento tão maligno. Ele falou: olha, sabe que visão que eu tive? Eu tive uma visão assim, que transferindo para a nossa visão aqui, ele estava dizendo que os irmãos deles iam se prostrar perante ele. E ele era novinho, os outros eram mais velhos. Eles ficaram horrorizados. Mas você não toma jeito, né? A sua arrogância está demais, está nos enojando. Agora está chegando ao ponto de você ter de pensar nessas coisas, nós vamos se prostrar no teu pé, você está ficando maluco. E aquilo irritou eles de tal forma, e para completar, o pai dá uma túnica para ele de presente, e quando o pai fazia aquilo, é que o pai estava na frente dos irmãos dizendo: esse aqui é meu preferido, esse aqui é o que vai dar sequência na minha herança. E aquilo deixou os irmãos muito furiosos. Você conhece a história, né? Então esse José foi lançado, ele ia ser assassinado, os irmãos dele iam matar lá no deserto. Aí o que eles fizeram? Jogaram dentro do buraco. E deixaram, que ele vai morrer, falando para o pai nosso que um animal matou ele, vamos sujar a túnica que o pai deu para ele de sangue, matar um animal e sujar, e vamos falar que um animal matou ele. E enfim, e aconteceu que um dos irmãos não presenciou essa situação, que era contra um dos mais velhos. Ele então, quando chega: onde está o nosso irmão? Morreu. Fala a verdade, vocês estão mentindo. Aí eles contaram: não, está dentro do buraco, colocamos ele lá dentro. Vocês não deviam fazer isso. Aí, não, mas aí contaram, falei: não, você também está agora ficando do lado dele? Não, eu só acho que isso não é certo. Nosso pai disse: como é que a gente vai fazer? Se ele morrer, vai ser por nossas mãos, Deus vai nos cobrar o sangue dele. Aí ele teve uma ideia, viu um dos mercadores passando, os viajantes, falou: por que nós não vendemos ele então? Pelo menos ele vai, se ele morrer, vai morrer longe de nós, não vai ser por nossas mãos. E aí fizeram isso, venderam para mercadores, e ele foi lá para o Egito. E lá, para quem conhece a história, só está relembrando, né? Mas
respeite aquele que não conhece, por isso que o pastor está se alongando. Aí ele foi vendido para mercadores, e aí os mercadores venderam ele lá no Egito, na feira de escravos. E aí ele foi comprado por Potifar, que era nada menos, nada mais do que o comandante da guarda do faraó, do rei, do império, do imperador, que era o faraó, né, o rei do Egito. E aí, moral da história, ele vai morar na casa de Potifar, e esse Potifar é de muita autoridade. Só que ele começa a fazer as coisas tão bem feitas, ele começa a ganhar o coração de Potifar. Então resolve Potifar colocá-lo como mordomo, porque ele administrava muito bem a casa de Potifar. Só isso quando ele era menino, 17 anos. Só que ele deixou de ser menino, passou a ser homem. 17 virou 18, 18, 19, virou 20, virou um homem. E chamou a atenção da mulher do Potifar. E ela foi lá em cima dele. E ele recusou a sedução dela. E isso é uma ofensa para ela. Por quê? Uma mulher ser recusada, no nível que ela está social, sendo ele apenas um empregado na casa, ela pega e arma uma cilada para se vingar da rejeição que ele fez com ela. E aquela cilada era dizer que ela foi violentada, que ela tinha sido agarrada por ele. E armou um esquema lá, chamou os guardas, e os guardas vieram, prenderam José, chamaram Potifar. Potifar não caiu na conversa, o menino já sabia quem era a mulher dele, né? Senão tinha mandado matar já, com certeza, né? Mas Potifar não acreditou muito na história da mulher, não. Tanto é que não mandou matar, mandou ele para a prisão, no cárcere. E Deus trabalhou no coração do carcereiro lá, colocando um amor especial do carcereiro para com José. Por que eu estou contando essa história toda? Porque, amados, você vai entender no final. Então, amados, o que aconteceu? Deus colocou um amor no coração do carcereiro. O carcereiro passou a dar a ele certas regalias, tipo tomar conta dos presos, levar alimentação, andar. Ele tinha livre acesso à cozinha, ele não ficava preso. Glórias a Deus por isso. Mas ele está lá andando livre, com regalias total, comendo do melhor, da comida da cozinha, nada que levava para os presos, enfim. Aí passaram-se mais um tempinho e, não foi casualmente, dois funcionários do rei, oficiais, funcionários de confiança, um copeiro-chefe e um padeiro. Os dois cometeram erros no seu serviço e que ofenderam ao faraó, que lançou eles também no cativeiro, até pensar na sentença, até descobrir, na verdade, qual era a culpa deles naquela ofensa ao faraó. Aí o que aconteceu com esses dois famosos prisioneiros? Ficaram ali e alimentados pelo escravo, pelo prisioneiro José. E ele acabou fazendo amizade com eles. E os dois tiveram sonhos também naquele dia. Sonhos assim muito estranhos. E comentaram com José: olha, tive um sonho assim, assim. José então, em espírito, o Espírito Santo revela a ele qual eram os dois sonhos, qual era o que aconteceria com aqueles sonhos, o que representava aqueles sonhos. E 3 dias depois acontece exatamente o que José falou. 3 dias depois, um morre, é mandado tirar da prisão para ser levado para a forca, morrer, e o outro é levado de volta, exatamente como José falou, que aconteceria 3 dias depois. Aconteceu. E aí o carcereiro, um deles volta para lá, e esse, que é o copeiro-chefe, ele nem se lembrava mais de José, e continuou trabalhando lá, tá, ok? Passaram-se mais um tempo, aí o faraó passou a ter sonhos difíceis, sonhos assim, perturbadores, e começou a pedir que as pessoas levantassem, que viessem feiticeiros, viessem os seus auxiliares, seus assessores, seus ministros, e queria que eles ajudassem a discernir o sonho. E aconteceu que eles não conseguiam, nem aqueles mais altos feiticeiros que ganhavam a vida com feitiçaria, não conseguiam discernir, que o rei falava: não é isso, não é isso não. Eles inventavam uma história, o rei falava: não é isso. E pare de inventar a história que vocês vão morrer, se continuar inventando história. Aí todo mundo passou a ter medo e passou a dizer que não sabia discernir o sonho, porque sabia se estavam mentindo. E aconteceu que o copeiro-chefe lembrou-se do que aconteceu com aquele que estava preso com ele, que era o padeiro, que morreu, e que ele voltou para dentro do palácio, exatamente como José falou. Aí lembrou, falou: rei, me perdoa estar na sua presença, mas olha, eu preciso ajudar o Senhor, você está sofrendo muito com esses sonhos. E nós temos lá na prisão um jovem,
que trabalhava na casa de Potifar, que assim, sei. Então, ele tem um dom, o Deus dele revela para ele os sonhos dele, os sonhos que as pessoas têm. Então manda esse rapaz vir, aí esse homem, já era homem, né? Aí vem o José, o faraó conta o sonho, e José então vai orar, e Deus dá o discernimento, e dá exatamente a visão, e aquilo o próprio Espírito Santo se encarregou de colocar paz no coração do faraó e dizer: eu creio nesse sonho. E se isso acontecer, você vai ser realmente colocado como meu segundo homem. E aconteceu. Eu não vou repetir essa história que aconteceu. Ele foi, enfim, colocado como segundo homem. Diga glórias a Deus. Abaixo do faraó não havia ninguém, a não ser José. Ninguém, só José. Então eu queria que você só meditasse uma coisa. Mais à frente, né? Aconteceu tudo que Deus falou que ia acontecer, e há uma situação que os irmãos deles são obrigados a ir ao Egito, senão eles iam morrer de fome, e aí ficam na fila para pegar alimento do faraó, que estava ali sendo representado justamente pelo governador, José, e eles então não reconhecem o irmão, mas José reconhece seus irmãos, que havia muitos anos. Como é que eles iam imaginar que um menino, 17 anos, que cresceu, que eles viram crescer lá, que foi vendido como escravo, seria o governador do Egito? Mas nunca, todo ele, né, com vestes oficiais, e nunca eles iam imaginar, nem olhava. Aliás, não se podia olhar para o rei, e muito menos para o governador também, que era um segundo. Então você tinha que conversar de cabeça abaixo, não podia olhar nos olhos dele, então não ia reconhecer nunca. Mas José podia olhar e viu que eles eram claramente os irmãos dele. E aí ele, lógico, se abateu e mandou chamar os irmãos, e ali revelou quem era ele. Você conhece a história, e ali então é um reencontro lindo, uma liberação de perdão, que é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, né? Podia ter todos os motivos para exercer a autoridade dele ali, mas ali ele libera perdão, é a coisa mais linda que a gente pode ver de liberação de perdão. E ali a família volta a ter a harmonia que Deus quer que tenha na família, né? E aí traz o pai, enfim, foi uma coisa linda. Eu resumi aí do capítulo 37 ao 50, 13 capítulos, eu resumi aí, porque não dá para contar a história e ler os capítulos todos. Então quem crê que essa história é verdade, diga amém. Amém. Aonde está o ponto aí com aquilo que nós estamos pregando? Pronto, era importante você conhecer. Se eu só falar história de José, muitos detalhes vão passar desapercebidos por você, mas eu só quero que você pense que eu te contei a história em 10 minutos, mas isso não aconteceu em 10 minutos da vida de José. Para acontecer isso aí, amados, ele já tinha 30 e poucos anos quando ele estava de frente com os irmãos. Aí você calcula, 17 para 30 e pouco. Quantas coisas que passou na cabeça de José, quantas setas o diabo lançou na mente dele. Quantos anos Deus já falou com você que a bênção virá? Você está tendo paciência de esperar? Tem gente com 2 anos que já está querendo largar de Jesus. Tem gente com 2 meses já querendo largar de Jesus. Você está compreendendo, igreja? Porque fica olhando para o impossível, fica olhando para aquilo que o inimigo quer que ele veja, com aquilo que ele entende. Você imagina que esse homem passou 17 anos, e olha que as injustiças que ele passou. Primeiro, tenta pensar, tenta se colocar no lugar, jogado pelos irmãos dentro do buraco. Quantas horas que ele ficou naquele buraco, morrendo de medo da morte? Quantas horas? Cheio de bicho lá embaixo, devia ter cobra, devia ter rato, devia ter tudo naquele buraco. E aí? Naquele escuro no buraco. Até que um dos irmãos vem, sabe lá que hora que veio, mas na Bíblia não fala quanto tempo que ele ficou no buraco, mas você imagina as horas de terror que ele passou ali. Mas com certeza em oração, porque Deus tinha um plano, assim como tem na tua vida. Depois vendido, uma mercadoria vendido, Italia, ele vive, ele respira, é irmão deles, vendido. Depois vendido, revendido no Egito, dentro da casa. Agora sim, agora está tudo bem. Esse era o meu plano. Muita gente está nesse estágio. Esse era o plano de Deus. Deus tem muito mais para você, muito mais. Tem pessoa que fica assim: esse é onde Deus queria que eu tivesse. Não, Deus não quer só você como mordomo. Ele tem plano na sua vida. É Ele Deus, você é o segundo, é filho dele. Você está compreendendo? Ele é rei, você é o segundo, é príncipe. Entendeu? Não quer você como mordomo. Mas tem muita gente que se acomodou como mordomo. Já se acomodou. José não se acomodou, não. José ele ficou ali, trabalhando, sempre sabendo que Deus tinha algo melhor para ele. Onde está a prova bíblica que ele não se acomodou? Quando foi tentado, seduzido e não caiu na mão das garras da mulher de Potifar, não é?
Essa é a prova que ele estava andando com Deus, esperando algo de Deus e querendo honrar o Senhor, amém? E aí ele foi. Imagina agora ele dentro da cadeia. Esse é o posto que Deus não queria que tivesse. Deus me trouxe aqui para dar comida para preso, para ficar aqui agora tomando conta. Não é isso não, ele tem mais para você. Olha para o teu irmão do lado aqui para ele, tem mais para você. Mas você crê nisso? Você crê que Deus pode fazer? Mas é impossível. Alguém chega em você e fala assim, vai ser o governador do Paraná. Você fala assim, não, aliás, falaram para você que vai ser o vice-presidente. Você vai falar, está ficando maluco? Isso é impossível. Você fala, amém, se Deus quiser que eu seja, quem vai impedir? Eis-me aqui, Senhor. Amém ou amém, igreja? E assim, não sei se você está em espírito, está entendendo o que Deus está mandando dizer, não era só mordomo que Deus queria dele. Deus não queria só ele como ali o braço direito, carcereiro, que cargo de honra, hein? Nada disso, Deus tinha muito mais. E Deus deu a ele um muito mais. Agora seja fiel no pouco, no muito eu vou te colocar, diz o Senhor, amém? Então aí está o problema, é a fidelidade. Fica dando um jeitinho para arrumar, um jeitinho de falar que é fiel, que olha, Deus, Ele conhece o teu coração e sabe o que é fiel. Deus conhece o verdadeiro sentido de fiel. Talvez você não conheça ainda, mas Deus sabe o que significa exatamente a palavra fiel, amém? Então no nome de Jesus, quem está em espírito está entendendo que esse homem podia ter desanimado há muito tempo, podia ter largado 17 anos, amado. 17 aos 30, na verdade são 13, são quase 15 anos, quase uma década e meia. Não é como hoje, não, que passa rápido. Muitos de vocês aqui, gerações de 2 gerações atrás, ou 2 décadas atrás, 2 décadas atrás, mais décadas ainda, quanto mais décadas atrás, vai lembrar que os dias não se passavam tão rápido como passa hoje. Gente, domingo já é dia 1º, amanhã é dia 1º, de agosto. Então não se passa mais o tempo hoje como antigamente. E não é muita coisa, não estão chamando, quando fala assim, é que tem muita coisa, hoje está chamando todo mundo do passado de vagabundo. Eu lembro quando eu conheci a pastora Salete, que eu fui lá conhecer os pais dela lá, era 5 horas da manhã, o pai dela estava cansado de trabalhar já. Então não é 5 horas, ela está cansado de trabalhar. Então não é assim não. A geração de hoje fala, que antigamente, não é nada disso, não. É realmente porque os dias estão sendo abreviados, os dias estão passando rápido, nós não estamos mais vendo nada passar. E Deus está fazendo isso para que nós sejamos salvos. Porque muitos de nós, quando eu falo nós, eu coloco toda a igreja, me coloco e coloco meus irmãos do Brasil e do mundo inteiro, não vão suportar as coisas que hão de vir a acontecer ainda. Então, se você não apressar o tempo, você não se enrugar rapidinho, seus cabelos não branquear e teu tempo se findar, você não vai resistir. Está compreendendo, igreja? E louve a Deus, que muitos de nós não vão resistir. Ainda nem começou o que tem que acontecer na terra ainda, para a volta de Jesus. Então, irmãos, se prepara, porque o justo vai viver pela fé. Eu sei que tem muitas gerações aqui que falaram, já não está suportando mais. Tem coisas que nós ouvimos e vemos na TV que falam, meu Deus, e para a geração de hoje isso é normal. Passa pela sala, isso é normal. Já fala, nem você viu? Não quero saber, isso aí, eu vi acontecer pessoalmente, eu vi acontecer na minha frente. E a gente fica assim horrorizado. Está ficando normal as coisas para as gerações de hoje. Coisas que você e eu, os mais antigos, ficavam apavorados. Não é tão saudosismo não, mas é o amor se esfriando na terra. O amor está se acabando. Ninguém está respeitando mais nada. Filho não está respeitando o pai. Aliás, filho está matando o pai está matando o filho. E aí vai. E Deus está abreviando os dias, porque senão ninguém vai aguentar. E louve a Deus, glorifique a Deus, porque está passando rápido. Porque a palavra dele está se cumprindo. Agora fique esperto. Na velocidade que está passando o tempo, é a velocidade que você deve buscar também. Amém, igreja? Glórias a Deus por isso. Então, você entendeu a história de José? E há tantas outras histórias, amado. Então, o impossível aconteceu para esse homem. Amém ou não amém? Eles, quando eles se prostram, os filhos se prostram lá, os irmãos se prostram perante ele, achando que ele é apenas um governador, não cumpriu a visão. 13 anos depois. Então Deus tem falado no teu coração, vai acontecer com você, calma, sossega, o descansar, o esperar, confiante, é a vitória sua. Amém? Descansa. Mesmo que você necessite, você acha que José não precisava de uma solução naquela hora ali no buraco, mas passaram-se horas. José não precisava de uma solução urgente quando estava no cárcere, passaram-se anos. A Bíblia não fala quantos anos ele ficou, fala que
2 anos depois, foram presos 2 homens. Não, falam que 2 anos se passaram, depois que ele passou a ser o quê? Braço direito do carcereiro. Sabe lá quanto tempo que ele ficou preso mesmo? Então a Bíblia não fala. Eu vejo muito teólogos dizendo, faz 2 anos que ele ficou preso. Olha, irmãos, eu estou para dizer para você que o Espírito Santo me falou já no meu coração que foi 4. Não tem nada na Bíblia que prova isso, mas o Espírito Santo já falou no meu coração, foram 4 anos. Eu creio na voz do Espírito Santo. Então, você acha que ele esperava a solução muito mais rápido. Mas vamos imaginar que a teologia está certa, 2 anos só. Você aguentaria 2 anos de injustiça na tua vida? Não sei. Sem blasfemar contra o Deus que você serve? Não sei. Amém, igreja? Mas ele não ficou vendo nas coisas que ele estava. Ele não estava crendo, ele estava crendo na promessa de Deus. Ele sabia o Deus que ele serve, que é um Deus justo e fiel e verdadeiro. Amém? Esse é o Deus que a geração tem que buscar e crer nesse Deus. Amém, igreja? Então, continuando, há muitas histórias que a gente poderia aqui narrar, mas não vai dar tempo. Só vou lembrar algumas só, vou citar. O próprio Abraão, né? O pai, né? O avô de Jacó, Abraão, Isaac e Jacó. Então, avô do pai, bisavô, bisavô? Abraão, Isaac e Jacó. Bisavô de José, Abraão. História linda, né? Sai do meio da tua parentela, vai para onde eu te mandar. E Deus mandou ele para o deserto. Sabe o que é você olhar para um lado, areia, olhar para o outro, areia, olhar para o outro, areia, olhar, areia, vai para o deserto. E Deus não falou, vai para o deserto, vai, eu estou te mandando, vai indo. Ele pegou as coisas dele, pegou a esposa, pegou os seus bens, um sobrinho que era considerado filho, falou, posso ir com o senhor, tio, vem, você é meu filho querido, vem comigo, vamos embora. E foi em caravana com seus animais, com a sua herança, né? Ele foi, deserto. Aí quando ele veio, está no meio do deserto. E aí? Deus fala para você, vá, fique firme, mesmo que você não esteja vendo nada, eu estou contigo. Amém, igreja? Mas é impossível eu ir para um caminho que eu não sei onde estou indo, para ganhar uma terra que Deus está prometendo. É impossível. É mais impossível ainda depois, quando Deus fala assim, olha para o céu, Abraão. Ele olha, está vendo? Está contando as estrelas, não sabe contar quantas tem, não dá, é muito, né? Hoje está uma noite bonita, não dá para contar. Isso aí não é nada. Se você conseguir contar, vai ser o número difícil que eu vou te dar, descendência tua. Ô louco, Senhor. Olha para aí, ele estava diante do mar. Olha para esse mar, está vendo o mar? Consegue contar quantos grãos de areia tem nesse mar, Senhor? É impossível, também é impossível você contar o número da descendência. Mas, Senhor, eu sou velho já. Minha mulher é estéril. Como é que vai ser? Como é que vai ser? O impossível. Mas o impossível do homem é possível para Deus. Amém, igreja? Então, igreja, Abraão, Moisés, você está assistindo aí, você vê, desde o nascimento já, era para morrer, todos os meninos eram para morrer, ele não morreu. Deus deu a estratégia para a mulher dele, para a mãe dele. Glórias a Deus. Deu sabedoria para a irmãzinha dele. Você conhece a história, não precisa ir muito longe, senão eu também vou ficar famoso, nem como um pastor amigo meu, que já está, as ovelhas do rebanho, está falando, pastor está assistindo demais, só prega sobre Moisés. Então, mas moral da história, você conhece a história de Moisés. Seguindo, mas quantos impossíveis na vida de Moisés, né, mano? Quantos impossíveis? Já no seu nascimento, dentro de um berço, dentro de uma cesta de junco, já começa daí. E tantas outras histórias, e vai até o final. Mar fechado, faraó atrás, montanhas. Mas Deus fala, toca no mar, ordena que ele se abra, que eu vou abrir. Mas isso é impossível. Ô Moisés, eu estou falando, profetiza. Ô meu irmão, minha irmã, Deus está dizendo, profetiza. Para de murmurar, para de falar o que você não sabe, profetiza. O mar não vai se abrir com você murmurando. Amém, igreja? Amém. Com você reclamando. Porque Deus fala isso para Moisés. Moisés, para esse povo parar de murmurar. Capítulo 14 de Êxodo. Matando a cobra, mostrando o pau. 14 de Êxodo. Moisés, fala para esse povo parar de murmurar. Perante o mar vermelho e o faraó vindo. Para de murmurar. Fala para eles parar. E você, para de lamentar por eles. Abre esse mar aí. Toca nesse mar. Profetiza para ele abrir. Amém, igreja? Se a igreja está em espírito, está entendendo que você tem que parar e decidir que Deus que você serve. Amém, igreja? O Deus que você serve é o Deus do impossível. O possível, diga para o irmão do teu lado, o possível, ele deixa para você. Amém? É você que vai fazer o possível. O impossível, deixa com ele. Mas você tem que crer nele. Amém, amém? Glórias a Deus.
São tantas histórias, Gideão, não vou contar, mas Gideão, Davi, meu Deus do céu, é possível, um garoto magrinho, 12 aninhos, raquítico, com a mão dele, se ele pegar, olha, meu Deus do céu, se ele pegar no escudo, vai machucar, vai cortar a mão dele, tão pesado que é o escudo. E ele vai diante de um gigante, e o gigante fala assim: é isso que vocês mandaram para lutar comigo? Por acaso eu sou um cão, vocês me põem isso aí para lutar comigo? Não tem homem em Israel não? Um menino, e fala um monte de coisa para o menino só fica olhando, balançando a funca dele, né? Balançando, aí que ele pega e fala assim: ó, meu filho, o grandãozinho, o gigantinho, afunda, está balançando a funda. Aí falou: gigante, o negócio é o seguinte, você fica com essas bobagens aí, ó, fala com essa arrogância toda que você está falando para mim, eu só estou olhando para você, vendo as suas bobagens, estou falando. Agora uma coisa eu te falo, hoje mesmo, todo mundo aqui vai ver eu pisando na tua cabeça, com a tua cabeça nas minhas mãos, porque você vem comigo com tudo que você está falando aí, e eu vou contra você só com o nome do Senhor dos Exércitos. As pessoas ficam olhando para as circunstâncias, para que o inimigo fala: não vai dar, hein? Você não vai conseguir. Você não tem potência. Você vai confiando nessa igreja, vai confiando na palavra, vai confiando naquele pastor. Não, você não está confiando na igreja, você não está confiando em lugar nenhum, você está confiando na palavra de Deus, está confiando no nome sobre todos os nomes, que todos os joelhos se dobram, tanto no céu quanto na terra, ou até embaixo da terra, o nome de Jesus Cristo. Então quando você vê um desafio na frente, fala: em o nome de Jesus eu vou vencer, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. E agindo Deus, e se Ele é por nós, glórias a Deus por isso. Meu Deus, Ruth, Esther, quantos nomes maravilhosos, daria para ficar aqui a noite toda contando de coisas impossíveis que Deus fez. Ana, meu Deus do céu, não vou nem falar. Maria, virgem, grávida do Senhor pelo Espírito Santo, isso é possível? Não é possível ao homem, mas ela engravidou, foi mãe de Jesus aqui na terra. Quem mais? Lázaro, grande amigo de Jesus ressuscitar. Enfim, vamos parar, né? São tantas coisas maravilhosas que Deus já fez, são histórias que estão narradas, contadas aqui, fatos que ocorreram, histórias escritas nesse livro. Agora, dê esse dedinho abençoado aqui, ó, aponta para o teu irmão do lado e fala: tem outra história sendo escrita neste momento, a tua história. Você crê nisso, Deus? Qual será o final dela? Qual o final dela, igreja? Aleluia, para quem cria salvação, né? Amém, igreja? O teu final é com o Senhor, amém, igreja? O teu final, que Jesus disse: você é mais que vencedor em Cristo Jesus, amém? Se você crê no Deus do impossível, não se importe com mais nada, vá com Ele, coloque Ele à frente das tuas causas. O que eu faço? Como é que eu faço isso? Em oração. Não há impossíveis para aquele que crê em Deus, amado. Não há impossíveis, não há nada impossível para o Senhor. Aliás, tem uma coisa só, uma coisa que é impossível. Abra, por favor, em Hebreus capítulo 11. O que é impossível para Deus, será, hein? É impossível agradar a Deus sem fé. É impossível Deus agir na tua vida se você não tiver fé. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Tanto é que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia que Deus existe e que é o galardoador que vai te recompensar pela fé que você tem. Diga amém? Então, amados, é impossível se não tiver fé. E tem um impossível que acontece aí também. É impossível você ter fé sem ouvir a palavra. É impossível. Você vai ter uma fé mentirosa, fé religiosa, que na verdade, a hora que precisar do vamos ver mesmo, você não consegue nada, porque não colocou a tua fé em prática. Então, no nome de Jesus, eu preciso de ouvir a palavra, porque eu preciso ter fé. A fé me faz vencer o mundo, e a fé agrada o meu Senhor. E é impossível Deus agir na minha dúvida. Deus não vai agir na minha dúvida. Onde está na Bíblia isso? Tiago capítulo 1. Abra lá, por favor, Tiago 1. Versículo 6 diz: porém peça com fé, em nada duvidando,
porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. E ele até diz por quê? Homem de ânimo dobre. O que significa isso? Que não tem firmeza, é inconstante em todos os seus caminhos. Tudo que ele faz, tudo que essa pessoa faz, o incrédulo, aquele que é religioso, ele não termina nada. Ele começa com uma igreja e para, ele começa isso e não termina, tudo ele não termina, começa uma campanha para o meio do caminho. Ele é incrédulo, ele não confia em Deus, ele não tem Deus no coração, é um religioso, e Deus não vai fazer nada com os religiosos. Amém, igreja? Amém. Deus só age quando ele encontra fé, porque a dúvida está honrando a Satanás. A dúvida é não crer no Deus do impossível, é glorificar Satanás. E Deus é o único digno de honra, de glória, de louvor. Amém, igreja? Então, igreja, essa mensagem é forte, é poderosa. Ela quer te levantar? Sim, mas você precisa crer. Para você crer, precisa ouvir, precisa perseverar, precisa permanecer firme, constante com o Senhor. Até quando isso? Até quando Deus permite que o fogo dele esteja em você. Porque o inimigo sempre, dominador desse mundo, sempre estará ao redor para tentar te destruir, matar e te roubar. Mas Jesus disse: se você deixar eu entrar, eu faço morada. Aí você vai poder sempre dizer, quando vê a afronta do inimigo e as dificuldades: maior é o que está em mim. Diga amém, igreja? Aleluia, igreja. Tome uma posição definitiva, amados. Tome hoje uma decisão, porque tem outras histórias escritas também que eu não vou narrar aqui. São daqueles religiosos, são os incrédulos, e o fim deles você sabe. Só vou dar um exemplo. Dos 12 espias, 10 negaram a fé. Só isso. Para quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando. Só 2 creram. Viram e creram no que eles viram. Viram tudo que Deus falou era verdade. Mas quando viu a força dos inimigos, eles se botaram o rabinho em meio das pernas e falaram: olha, eu não vou entrar nessa terra não, enfrentar aquele povo sem arma, e com esse povo nosso aqui não vou não. Deus falou, mas aquela terra tem tudo lá, mas eu não vou entrar não. Os espias, o que o pastor está falando? Leia a palavra, você vai saber quem são esses espias, enviados para ver a promessa de Deus. Viram, saborearam, trouxeram um fruto de lá. Como é que era realmente tudo aquilo que Deus falou, tudo. A terra é maravilhosa, só que nós entramos escondidinho, porque está assim gigante lá, tudo é bem armado, as cidades são fortes. A primeira era Jericó, só para dar de cara. Eles falam: não tem condições de entrar naquela cidade, é impossível tomar ela. É impossível para os homens, mas para Deus não haverá impossíveis. Diga amém? Igreja de Jesus, finalizando, coloque-se em posição agora de honra e abra Romanos capítulo 4, porque eu quero orar com você após a leitura dessa mensagem, para nós finalizarmos. Aleluia, Jesus. Romanos 4, versículo 17. Somente a parte B, tá? Essa parte aqui vai estar falando da fé de Abraão, né? Que ele creu mesmo sem ver, né? Nas promessas de Deus, né? Quando Deus fala para ele: eu vou te construir por pai de muitas nações e tal, né? E ele creu. Ele creu. 17, parte B. Por que ele creu? Porque o Deus que ele serve é o Deus que, além de vivificar os mortos, amém, igreja? É a parte final, chama à existência as coisas que ainda não existem. Ele chama à existência as coisas que não existem. Repita comigo, colocando-se em pé: Deus traz à existência aquilo que ainda não existe. Diga amém? Você crê que o Deus do impossível falou com você essa noite? Então toma uma decisão séria hoje. Sério, seja um servo de Deus, constante naquilo que Ele coloca nas tuas mãos. Ele te direcionou a um ministério, Ele colocou teus pés num lugar para ouvir a palavra. Honre a fé que Deus está te dando, permaneça, faça campanha, não entregue tua família nas mãos de Satanás, não aceite, não concorde, não aceite mais isso, renuncie, isso anule essa ação de Satanás na tua vida, na tua família, ou no teu trabalho, ou na tua área sentimental, ou qualquer área da tua vida. Não aceite, porque você tem aquele que habita em você, é muito maior. Ele veio a esse mundo, enviou o seu filho a esse mundo, ele se fez carne um dia, mas voltou ao trono, está sentado ao lado do Pai, intercedendo por você.
E Ele com certeza é muito maior, muito maior, muito maior. É simplesmente Criador. E as demais coisas são criaturas ou coisas criadas. Então nunca poderá com o Senhor, porque agindo Deus, quem impedirá? Diga amém? E o tema desta noite é: não há impossíveis para Deus. Aplauda o Senhor. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Aleluia, Jesus. Senhor Deus e Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor, que Te honrou esta noite, e este povo que deixou o coração aberto para ouvi-la, Senhor. Mas a Sua palavra veio com uma finalidade essa noite, Senhor: renovar as forças, fortalecer Teu povo, fazer sair daqui soldados, sair soldados com o escudo nas mãos, com a espada desembargada, Senhor, para enfrentar o inimigo com autoridade e poder do Teu nome, Jesus. Revestido de toda a Tua armadura, Senhor. Encha Teu povo da Tua graça, Senhor. Fortalece esse povo, Senhor. Fortalece esse povo, Senhor. Há poder na Tua palavra, Senhor. Fortalece esse povo. Eu profetizo, Senhor, que todos aqui, Senhor, todos saem daqui essa noite renovados, fortalecidos, cheios da Tua graça. É o que eu declaro essa noite sobre toda esta igreja. Só aonde chegou esta palavra, aonde foi ouvida com temor, com respeito, com reverência, chegou ao coração, saiam eles fortalecidos e cheios da Tua graça, em nome de Deus. Eu vou falar aqui com quem nos encontra na internet, né? Meu amado e querido irmão, irmã, pessoa que encontrou-nos na internet através do blog, do nosso blog, e ouviu essa mensagem porque o Espírito Santo de Deus te fez ouvi-la. Se você também deseja, sentiu no coração um desejo de fazer uma campanha de libertação para a sua vida ou para a vida de alguém que você ama, conhece, eis aí uma oportunidade que Deus dá a você, nos encontrando não por acaso na internet. Então aqui na igreja a pessoa tem acesso à folha, aos cultos, então tudo é mais fácil, né? Então, a quem está nos encontrando, às vezes mora em outro estado, quem sabe até em outro país, já que hoje a internet, ela não tem fronteira para a internet. Vamos imaginar que nós estamos sendo vistos em qualquer lugar no mundo agora, nesse momento que você está ouvindo essa mensagem, e você pergunta assim: puxa, eu não posso fazer essa campanha, eu gostaria, eu creio nas campanhas em nome de Jesus. Aí você tem, por esta igreja você tem a oportunidade. Eu não prego, venham para cá, aqui vai dar. Não, irmãos, Deus te encontrou, Ele vai até você. Deus é onipresente. Aonde você estiver, você pode fazer a campanha da bênção, em nome de Jesus, que é a campanha da libertação. E você, para fazer essa campanha aqui, com esta igreja, é fácil. Nesse momento você vai passar no visor, na tela do seu computador aí, o meu e-mail. Você manda uma mensagem para mim: pastor, eu ouvi tua mensagem, eu queria entrar nessa campanha, como é que eu faço? Eu te responderei com o maior prazer, te enviarei no anexo esta folha aqui. Ela chegando, você imprime quantas você quiser, já que, assim como meus irmãos da igreja, não pode pegar uma folha para várias causas, tem que ser uma folha para cada causa. Então, se você tem 2 causas de libertação, imprima 2 folhas. Aqui pegaram 2, 3, quantas quiserem. Aí em cada folha você vai preencher o seu nome como fiel, vai escolher a causa, se é própria, se é para terceiro, qual é a causa, vai detalhá-la, tem um espaço para isso, para você detalhá-la, e depois você vai acompanhar numa agenda que tem aqui, quantos dias você está fazendo, assim como os irmãos aqui. Você vai acompanhar, vai estar marcando, vai estar respondendo a pergunta que é feita na agenda, até completar 7 semanas. E aí então, só confia e descansa que a tua parte você fez. Aí nós vamos cair em Eclesiastes. O tempo de Deus não é o mesmo tempo seu. Cada coisa acontecerá no devido tempo do Senhor. Só confia que você acaba de fazer a tua parte. E assim, meus irmãos, quando você termina uma campanha, não fica assim procurando a resposta. Calma, a bênção corre atrás de você. Calma. Se você é obediente, a bênção corre atrás de você. Calma. Só que é no tempo do Senhor. Só entrega sossegadinho, vai à oração, glorifica a Deus. Tem pessoas que falam assim: pastor, eu posso fazer de novo a campanha? Se você não criou na primeira, pode, né? E assim é você, irmão. Se você fez uma campanha, determinou a vitória, acabou ela, descansa, espera, agora é o tempo do Senhor. Amém ou não amém? Então não pode comparar a sua vida com a de ninguém, porque está sendo escrito tua vida é individual, nem os teus dedos das mãos são iguais.
Então não compare a sua vida com a de ninguém, a sua fé com a de ninguém, em nome de Jesus. Quer fazer campanha? Manda essa mensagem, eu te mando a folha, você imprime quantos você quiser, e aí você começa a campanha e termina em nome de Jesus. E termina, seja constante, não inconstante. Amém ou amém? E assim, né, vou voltar aqui para a igreja. Então, aqueles que querem vão iniciar a campanha, essa noite, coloque-se em pé, que eu quero orar pela sua campanha. E peço você também, que já está com a folha na mão, que mandou mensagem outro dia, recebeu a mensagem de volta com anexo, já tirou a fotocópia, já está aí, já imprimiu, perdão, já está com quantas você quiser fazer, coloque-se em pé também, em nome de Jesus, que já está valendo o primeiro dia. E você também que ouviu a palavra hoje, pode confiar que já é o primeiro dia da campanha sua. Não é por acaso que está aqui, em nome de Jesus, amém? Então você vai falar com Deus. Nesse momento que o pastor falará no microfone, é o tempo de você conversar com ele exclusivamente. É um momento teu. Essa é a audiência que o Pai te deu. Você está diante dele agora e vai falar com ele o porquê você começa essa campanha. Eu vou falar no microfone, você fala com Deus aí, em nome de Jesus. Depois nós voltamos a conversar juntos. Senhor Deus, aí estão seus filhos que estão em oração agora, Senhor. Falando com o Senhor o porquê iniciam essa campanha. Cada um deles, Senhor, está expondo diante do Senhor quais são os motivos pelo qual pegaram essa folha e determinarão a vitória, Senhor, no teu nome, Jesus. O Senhor é onisciente, o Senhor sabia que eles precisam, já sabia que eles precisam dessa vitória, mas é necessário para que fique legalizada, oficializada, ao pedido que eles estão fazendo ao Senhor, esta oração, Senhor. Pois a oração, quando ela é falada com os lábios e exposta de uma forma externa, o mundo espiritual que não pode ver nossos pensamentos, a não ser o Senhor que discerne o pensamento, esquadrinha nossos pensamentos, também o nosso coração. O Senhor não precisa que nós falemos com os lábios, mas o mundo espiritual precisa reconhecer que agora está nas tuas mãos. E o inimigo treme quando sabe que eu entreguei, nós entregamos nas tuas mãos, Senhor. Eis aí, Senhor, o teu povo que agora está entregando cada um a causa. E a partir de agora o inimigo sabe que vai ter que enfrentar o Senhor, não mais a mim, Senhor. Ou a pessoa que está pedindo, em nome de teu Filho Jesus Cristo, Senhor. É para a tua glória que eles estão em oração e tomando posse das bênçãos que hoje mesmo o Senhor revelou a eles através da palavra, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você deu tempo de você falar com Deus? Então agora deu? Ninguém ficou para trás? Você está na internet também, então agora faça a oração comigo, em nome de Jesus. A oração coletiva. Fale para que todos ouçam e todos façam juntos, selando essa oração. Esta é a oração de concordância. Repita essas palavras. Diga: Senhor, eis-me aqui, diante da tua presença, declarando publicamente a minha fé. E eu acabei de entregar em tuas mãos a minha causa, em o nome de Jesus. E já tomo posse da vitória, porque eu sei a quem entreguei. Só o Senhor é Deus. E em nome de Jesus Cristo, eu faço um voto com o Senhor, que eu darei testemunho da tua glória sobre esta campanha. Porque o meu testemunho edificará a fé de outros. Por isso eu me comprometo com o Senhor em dar o testemunho para a tua glória, em o nome de Jesus. Diga amém? E eu concordo com a sua vitória, meu irmão e minha irmã que fez essa oração e pegou esta folha pela fé. E profetizo em nome de Jesus, eu te vejo aqui dando testemunho e glorificando a Deus com a tua vitória, em nome de Jesus. Que caiam por terra todos os inimigos que se levantaram contra esta causa, em nome de Jesus. Diga amém? Então aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus e fiquem em pé os que estão do segundo ao sétimo dia. Você também na internet, eu estou no segundo, estou no terceiro, estou no quarto, estou no quinto, estou no sexto, estou no sétimo. Fique em pé, vamos orar juntos. Não é necessária aquela oração individual. Você já registrou no mundo espiritual a sua campanha. Agora é glorificando a Deus, a tua fé e a tua perseverança, em nome do Senhor Jesus. Ore comigo a seguinte oração. Diga: Senhor, eis-me aqui, mais uma vez, em oração, declarando em público a minha fé. Pois no primeiro dia eu profetizei, determinei a minha vitória, porque em ti confio. Agora estou reafirmando perante a todos que eu sou aquilo que a tua palavra diz que eu sou, mais que vencedor em Cristo Jesus. E que caiam por terra todo inimigo se levanta contra esta causa, contra a minha vida, porque a quem está em minha frente derrota todo o mal. É o Senhor Jesus
que habita em mim pelo seu Espírito Santo. Diga amém? Então, nessa campanha, mais uma vez eu ligo a minha fé com a sua e declaro você, realmente o que você declarou lá no primeiro dia, vencedor, e profetizo que muitos verão o teu testemunho para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que sejam derrotados, envergonhados e humilhados todos os inimigos que se levantaram contra a tua campanha, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então pode se assentar, você que terminou, coloque no vaso de oração e glorifique a Deus, pela tua vitória, pela fé você já toma posse dela, porque Deus é fiel e te honrará em nome de Jesus.